Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica, Escola de Liderança. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo na Carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vai ser a nossa terceira aula. Estaremos refletindo hoje no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Até o momento nós já estudamos o contexto cultural e religioso da cidade de Colossos e da igreja dos Colossenses. Vimos as virtudes que Paulo exaltou nessa igreja, vimos as expectativas que Paulo tem para essa igreja do ponto de vista espiritual e agora entraremos numa seção um pouco mais doutrinária dessa carta, tendo em vista que essa igreja, como já vimos nesse contexto, estava sofrendo ataques, de falsos mestres, com heresias, do ponto de vista de que os irmãos deveriam cultuar a anjos, por exemplo, ou fazer tais coisas ou não fazer outras coisas, comportamentos meramente religiosos, para que eles pudessem obter favores de Deus ou ter uma pretensa espiritualidade mais elevada. Para combater isso, Paulo começa a apresentar então a excelência de Cristo, e de sua obra. E a partir desses versículos 13, 14, os que vão se seguir, Paulo começa então a defender a sã doutrina e a vacinar, digamos assim, a igreja contra essas heresias que eles estavam seguindo. No texto desses dois versículos que estudamos hoje, diz o seguinte: diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O texto em tela é um cotejo de traduções entre a Almeida Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. E antes disso, nós temos o finalzinho do versículo 12, para a gente pegar o contexto, onde Paulo estava terminando de falar das suas aspirações para com a igreja, sobre o que ele esperava dessa igreja, dizendo que os irmãos deveriam ser sempre agradecidos a Deus, porque Deus os fez dignos de receber uma herança que Deus mesmo preparou para os que vão habitar em seu reino da luz. E aí ele agora fala de outras bênçãos que Deus vai trazer ao seu povo. De maneira que os dois versículos que vamos estudar hoje trazem três realidades espirituais. A primeira delas é a realidade de um império das trevas, de uma prisão tenebrosa. Como nós vimos, a igreja estava sofrendo com ataques doutrinários de falsos mestres ensinando a realidade de seres espirituais que estariam agindo na vida dos crentes, para que eles pudessem desenvolver a sua espiritualidade com Deus. Paulo, ao falar do império das trevas, ele não está negando de forma alguma a existência desses seres espirituais. E ainda mais, Paulo está dizendo que eles têm de fato poder, domínio e alguma autoridade, tanto que ele chama de império. Todavia, todo esse poder, esse domínio, essa autoridade desses seres celestiais são de natureza tenebrosa. E pela linguagem bíblica, o que é tenebroso nós sabemos que é do ponto de vista do mal. Então não procede de Deus. Paulo estava aqui começando por algo que realmente era verdade, mas dando a real orientação bíblica sobre a existência desses seres espirituais. De fato eles existem, de fato eles têm algum domínio e autoridade, todavia não procede de Deus, como vocês estão ouvindo aí dos falsos mestres, procede do maligno, procede de origens de forças malignas. Veja, aos Efésios, Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, os 3 primeiros versículos, vai falar que o homem por natureza nasce em pecado, está espiritualmente morto e que por natureza o homem é filho da ira de Deus por causa dos seus pecados e está sujeito sim ao juízo de Deus e condená-lo para todo sempre a uma morte espiritual eterna no inferno. E o homem está nessa condição por causa da influência de 3 forças, conforme o texto de Efésios vai nos apresentar. A força dos próprios desejos carnais, dos próprios desejos do homem, que são aí também motivados e influenciados pelo o que o texto chama do curso do mundo, e também do ponto de vista espiritual pelas forças de Satanás e de todos os seus agentes que nós conhecemos por demônios. Então, Paulo mostra que existe sim um poder atuando. Paulo não ignora a atuação desse poder, mas ele diz que nenhum desses poderes espirituais procedem de Deus, eles têm procedência maligna.
de maneira que escravizam o homem em seus pecados. E em Romanos 6 ele usa exatamente essa terminologia. O homem está escravizado em seus pecados até que Cristo os liberte, até que Cristo venha com a sua graça, né, e com o seu poder liberte o homem dessa escravidão. De maneira que nada do que o homem possa vir a fazer, ser, pensar, construir, vai trazer nenhuma salvação, nenhuma luz no meio dessas trevas todas. Calvino, inclusive, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o mundo inteiro, com sua pretensa sabedoria e justiça, é considerado senão trevas aos olhos de Deus, porque a parte do reino de Cristo não existe luz. Em outras palavras, por mais que nós possamos encontrar boas virtudes como sabedoria e justiça no meio do mundo, né? Ainda assim essa sabedoria, essa justiça, a bondade, a humildade vai ser perpassada por pecado, né? Em algum momento o pecado que reside no homem vai passar por meio dessas boas virtudes que o homem vai praticar. A minha justiça, ela vai ser justiça até que os meus direitos sejam garantidos, e eu não vou me preocupar com que a outra parte, se a outra parte vai também estar satisfeita, né? A minha sabedoria pode me levar até mesmo a querer negar a Deus, né? Ou achar-me mais conhecedor do que Deus, ou com o meu conhecimento achar que Deus não existe, que eu não preciso de Deus, né? A minha bondade é apenas para com quem é bom para comigo. A minha misericórdia só para com quem eu acho que merece, né? Então eu parto de princípios de justiça equivocados, e com isso eu revelo também pecado, mesmo que eu possa ser julgado pelos homens como uma boa pessoa, mas aos olhos de Deus, na sabedoria humana, a justiça humana ou qualquer outra virtude humana, sem Cristo Jesus, o homem vai continuar assim nesse império de trevas, nesse império de pecado de toda forma. Todavia, Paulo não só traz essa realidade tenebrosa, mas Paulo diz que há uma possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Paulo traz aí uma mensagem de esperança, né? E ele vai trazer isso trazendo à memória dos irmãos que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, a ação de Deus aí, mostrando essa possibilidade de libertação desse império de trevas. E Paulo já quebra aqui, por meio desse texto, com uma ideia que ainda alguns crentes têm, muitas pessoas têm, de achar que Deus e Satanás estão em pé de guerra, no mesmo nível, no mesmo patamar, e que, conforme Apocalipse nos ensina, no fim das contas Deus vai vencer essa batalha. Não, meus irmãos. Existe o império das trevas, mas veja que Deus é superior a esse império das trevas, porque até o diabo, né, como algum teólogo já disse, o diabo é o diabo de Deus. Ele é criatura de Deus e está subordinado à soberania divina. O diabo não é igual a Deus em poder, e aí no final Deus vai vencer a guerra depois de muito conflito. Não, Deus é soberano sobre o diabo também. A gente não tem tempo aqui de esmiuçar os pormenores dessa doutrina, mas basta nos lembrar, por exemplo, o episódio de Jó, em que Satanás quis de alguma forma atingir a Jó, e ele só pôde fazer isso com a anuência, com a permissão de Deus, mostrando que Deus é soberano e Deus é sobremaneira poderoso, acima do poder dessas trevas, acima do poder desses principados, dessas forças espirituais que estão atuando sobre o homem, que o escravizam da própria carne, do próprio mundo e do próprio diabo com os seus agentes. O texto usa a nomenclatura resgatou, né? Usa essa palavra de resgate, mostrando exatamente essa impossibilidade de fuga. O homem não pode fugir desse império sozinho, nem por sua própria força, né? Ele precisa de uma força externa que o tire dali, mostrando exatamente essa ideia de prisão, de cativeiro, né? Por causa da ideia de resgate. E Deus é quem faz isso. Veja, ele resgatou. Deus é o agente dessa ação. É Deus quem realiza isso, é voz ativa, né? É uma obra de Deus. Inclusive em Marcos capítulo 3, versículo 27 a 28, Jesus até usa uma analogia, né? Chamando o diabo de valente e dizendo que alguém que quiser saquear os bens do valente deve primeiro amarrá-lo para então poder se apropriar desses bens. E Jesus é o soberano, né? Jesus é aquele que tem todo o poder e autoridade em suas mãos, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará como Senhor. Então ele tem a autoridade em suas mãos.
E ele tem autoridade sobre as forças do império das trevas para libertar, sim, qualquer alma cativa desse império, né? Ele tem poder suficiente para isso. Ele é quem nos resgata, mas não só nos resgata, como nos transporta. Veja que o texto tem outro verbo ali, uma outra ação de Deus, em voz ativa, como uma obra do Senhor. Ele nos transportou. E é um verbo curioso porque dá ênfase no resultado diferente, não de onde na condição em que se está. Não é simplesmente Deus nos retirou, né? Quando a gente usa o verbo retirar, a gente ainda fica com a ideia de onde nós estávamos. Mas o texto diz que nós fomos transportados, tirados de um lugar para outro, né? A ideia de transporte. E isso dá ênfase no destino final, né? Mostrando que nós saímos de um lugar para outro. E esse outro, na ideia aqui, é muito melhor, né? Um reino do seu Filho amado. E aproveitando aí essa mensagem de transporte, caminho, condução, né? Lembremos-nos que Jesus falou que Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, e está registrado em João 14,6. Né? Então Ele conhece o caminho, né, que vai nos levar até Deus, e é por Ele que nós somos levados até o seu próprio reino. Louvado seja o Senhor por isso. E ainda nessa libertação possível em Cristo, ela é assegurada por causa de quem Cristo é, né? Estamos falando aqui de império das trevas, mas existe o império da luz. Inclusive, o versículo 12 termina falando, né, de um reino da luz, né? No reino de Deus, o reino da luz. E lá em Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 2, já havia essa metáfora na Bíblia de usar, né, o mundo em pecado na ideia de trevas e o mundo em santidade, o mundo em Deus, na perspectiva de luz. Quando Isaías, mais de 400 anos antes da encarnação de Jesus Cristo, né, da vinda de Jesus à Terra, do nascimento de Cristo, profetizou que ele viria, já havia essa linguagem ali no meio da profecia. O texto diz, o povo que andava em trevas, e pelo contexto de Isaías nós sabemos, o povo que andava escravizado ao pecado, viu a grande luz. E alguns versículos em seguida ele diz, um menino se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Todo aquele texto que a gente conhece, que normalmente a gente lê por ocasião do Natal, né? Então fala que Jesus veio como essa luz para libertar um povo que andava em trevas. Zacarias, quando fez um cântico, uma oração a Deus, lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, sobre a vinda de João Batista, seu filho, ele diz que João Batista seria aquele que anunciaria a vinda do Filho de Deus, né, que traria a mensagem de arrependimento, que traria essa mensagem de libertação, que Jesus seria o sol nascente das alturas, que viria para iluminar os que estão mortos, os que estão sepultados nas trevas e na sombra da morte. Jesus era essa luz que viria ao mundo, né? E o próprio Jesus disse isso, está registrado em João 12:46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o verbo permanecer já deixa claro, né? O mundo está sobre as trevas do pecado, o mundo está sobre essa condição. Agora, existe uma libertação possível, né, dessa situação quando as pessoas crerem em Cristo Jesus como a luz, né, como Salvador, como o Messias prometido, como o libertador da condição de pecado, de uma condenação eterna, que vai trazer para eles uma vida eterna com Deus. Então, Paulo aqui, lembrando, ele diz que existem poderes celestiais, mas que esses poderes não têm procedência divina, têm procedência maligna, que escravizam as pessoas em seus pecados, mas todavia Jesus é a luz que vem para libertar as pessoas do império das trevas. Ele é aquele que, por meio de quem Deus pode nos trazer o resgate, Deus pode nos transportar. E, além disso, nos levar para um outro lugar muito melhor, um reino de amor. Né? E Paulo, encerramos aqui o versículo 14 com a terceira realidade, a realidade de um reino de amor. Né? O texto diz, nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse reino de amor é a natureza do próprio Deus. Em 1 João 4, 8 a 9, a Bíblia deixa claro, né, que Deus é amor e que esse amor de Deus foi manifestado entre nós pelo fato dele ter dado o seu único filho para morrer de modo sacrificial
né, pelo mundo pecador. E ao morrer, Jesus nos dar a sua vida e vivermos por meio dele, né? Em linguagem aqui metafórica, a morte de Jesus nos deu a sua vida, né, para que nós possamos viver por ele e para ele, né? Então, nós estamos vivendo aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados diante de Deus, entregaram sua vida a Jesus, né, como para ele ser Senhor e Salvador, agora vivem uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, acompanhada de uma série de bênçãos. Primeira delas, o texto diz a redenção. Redenção é uma linguagem meio que comercial. Lembra, o homem por natureza está no império das trevas. Só que a origem do homem era uma origem perfeita. Deus, ao criar Adão e Eva, criou o homem em santidade, em comunhão com ele. Mas o homem se corrompeu, caiu em seus pecados, entrou sobre o domínio da escravidão do pecado, mas agora Deus pagou o preço necessário para resgatar esse homem, para comprar de novo esse homem dessa condição de pecado e trazer para ser seu. Isso é o sentido de redenção, comprar de volta e tornar livre por meio de um preço sacrificial, que foi a morte de Cristo Jesus, foi a própria vida do Senhor. Com isso, e ainda pegando o finalzinho do versículo 12, nós temos uma outra bênção, a bênção da adoção e da herança. Deus não só nos comprou de volta, como nos adotou como seus filhos. Veja que o versículo 12, que está ali meio apagado, usa a ideia de pai, né? Então essa ideia de família. Então nós fomos adotados por Deus, e não só fomos adotados, como Deus tem preparado para os seus filhos uma herança no reino da luz, no reino do seu Filho amado, né? Então nós somos adotados e recebemos uma herança. Além disso, nós temos também a bênção da comunhão. O texto de João capítulo 14, versículo 21 e 23, Jesus está ali se despedindo dos discípulos, mas ele diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja, nós agora, uma vez libertos por Deus, né, em Cristo Jesus, e fazendo parte de um novo reino, nós continuamos sendo servos. Nós continuamos tendo um Senhor. E uma vez que nós obedecemos aos mandamentos, uma vez que nós nos mantemos em obediência a Deus, isso demonstra o nosso amor por Ele. Nós seremos amados por Deus, seremos amados por Jesus. O texto diz que Jesus se revelará a nós. E no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. E da perspectiva bíblica nós sabemos a morada do Senhor por meio do Espírito Santo, que também já nos foi enviado desde Atos capítulo 2, nós sabemos disso. Então nós passamos a ter comunhão com Deus verdadeira por causa do que Cristo fez, por causa da sua graça e da sua misericórdia. E eu gosto sempre de enfatizar: misericórdia e graça. O homem não é salvo pelos seus méritos. O texto deixou isso claro. É Deus quem nos resgata. É uma ação que procede de Deus, não dos méritos humanos. Porque qualquer coisa que o homem faça, ainda assim é permeado por pecado, e só Jesus pode libertar o homem dessa escravidão. E em sua misericórdia, porque o homem não merecia, nem Deus era obrigado. Mas Deus quis dar o seu único Filho para que todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador, confiar a sua vida ao seu reino, ao seu governo, à sua autoridade, do seu reino de amor, poder viver uma nova vida e ter a convicção plena de que terá não uma eternidade sem Deus, mas uma eternidade com Deus. Não uma morte eterna, mas uma vida eterna na presença de Deus para todo sempre, né? Graças à obra de Cristo Jesus na sua vida. Então, nós encerramos aqui, e a termos de revisão, nós temos aqui um esboço do que Paulo nos ensina nesses dois versículos. Existe um império das trevas que escraviza, que tem essa ideia de cativeiro e de prisão, que três forças atuam sobre ele: o mundo, a carne e, do ponto de vista, esses seres espirituais aí, né, o diabo, né, e seus agentes, e todos eles escravizam o homem no pecado, né? Mas Paulo também diz que existe uma realidade possível, uma libertação em Cristo Jesus. E essa libertação desse império das trevas é uma obra de Deus, não é do homem,
que ela é possível por causa do sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo. Afinal, ele é a luz do mundo que liberta o homem do império das trevas e leva ele para a realidade de um reino de amor, onde ele alcança amor diante de Deus, a sua redenção, a sua adoção, o seu perdão e uma comunhão com Deus que começa a partir do momento em que ele é liberto, a partir do momento em que ele se converte a Cristo e permanecerá de uma forma muito plena, muito maravilhosa por toda a eternidade com Deus. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração, que você possa exaltar a Deus por meio de tão grandes bênçãos que o Senhor nos traz no meio desse texto e que nós possamos viver na plenitude desse reino de amor do Senhor. Não sejamos negligentes, por mais que existam as forças espirituais que são contrárias ao homem, que escravizam ele no pecado, elas têm força. Nós estamos, ao levarmos Jesus às pessoas, nós estamos sempre em uma verdadeira batalha espiritual. Nós não podemos esquecer isso. Todavia, Jesus é superior a essas forças. Em Deus, a libertação dessas forças é possível. E nós devemos buscar ao Senhor, na força do Espírito Santo, para conseguirmos vencer essas forças que atuam contra o homem, contra as pessoas a quem falamos de Jesus, e crermos sim que Jesus tem poder suficiente para libertar essas vidas. Confiemos elas às mãos e aos cuidados do nosso Senhor, porque com toda certeza Ele tem poder para transportá-las do império das trevas e trazê-las para o reino do amor do Senhor, para trazê-las para perto de si e ter comunhão com elas por toda a eternidade. Não sejamos negligentes, não venhamos menosprezar, mas também não venhamos exaltar além do que é necessário os poderes que são contrários, porque o nosso Deus, não nos esqueçamos, é soberano e todo-poderoso, e Ele tem poder para libertar as vidas. Louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem esperamos dar continuidade a esse estudo, se assim o Senhor nos permitir. Continue estudando a palavra do Senhor, continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo faça com que essa palavra frutifique ainda mais na sua vida, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.